Então eu vou colocar para vocês aqui uma situação hipotética, tá? Vamos hipotetizar aqui um caso clínico completamente aleatório. Eu não estou me referindo a nenhum desses que eu atendi essa semana. Então uma paciente que começa a desenvolver um certo quadro de gastrite, de dor epigástrica, daqui a pouco essa paciente começa a desenvolver uma certa esofagite de refluxo, e aí decide, por si, sem consulta muitas vezes de um médico, procurar uma farmácia para tomar um antiácido. Aquilo normalmente não vai resolver o problema dela, e ela continua sentindo aquele desconforto, e um belo dia ela fala, não, eu vou procurar um médico para poder avaliar essa minha questão. E vai procurar um médico, o médico já de pronto solicita um pedido de endoscopia digestiva, e essa endoscopia digestiva vem lá com um diagnóstico de esofagite leve, uma gastrite enantematosa leve, porque mesmo que não tenha nada, raramente eu vejo uma endoscopia que não tenha pelo menos uma gastrite que eles chamam de enantematosa leve, e vem também ali com a pesquisa de Helicobacter pylori positiva, né? E aí o que vai acontecer? Esse colega vai, o médico vai, avalia esse resultado e fala assim, bom, a senhora a partir de agora vai ter que fazer um tratamento para poder melhorar essa questão da sua gastrite. A senhora tem uma bactéria aqui no seu estômago, e essa bactéria a gente precisa também matar essa bactéria, porque ela é uma bactéria que pode provocar inflamação, que está relacionada inclusive com o aparecimento de câncer de estômago, com o aparecimento de úlcera gástrica. Então a gente vai precisar tomar um prazol. Quando eu digo prazol, é uma classe de medicamento que a gente chama de medicamento de inibidor de bomba de prótons, né? Então esse medicamento ele impede que o seu estômago produza ácido clorídrico, porque esse médico, a medicina tradicional, a medicina cartesiana, hipotetiza que os quadros de gastrite estão sempre relacionados a excesso de ácido dentro do estômago. Tanto é que eles fazem um medicamento para bloquear isso aí. Associado a esse medicamento, para poder matar essa bactéria, normalmente se prescreve mais 2 tipos de antibióticos, que se toma em média de 7 a 10 dias. E aí essa paciente começa a fazer uso desse medicamento durante esse período preconizado, e depois esse médico fala para ela, bom, com relação, e ela faz, depois volta para uma revisão, fala, doutor, eu melhorei, mas ainda tenho um certo desconforto, tenho uma certa gastrite, uma certa dor no meu estômago, ainda tem um pouquinho de refluxo. Ele fala, bom, então a partir de agora nós vamos manter esse prazol de forma contínua para você. O que não é raro acontecer, o que não é raro a gente perceber. Eu digo isso para vocês porque isso foi uma orientação que foi passada certa vez por um médico muito famoso daqui da minha cidade, para minha mãe e para alguns outros pacientes também, um tempo atrás, que foi fazer endoscopia. Essa foi a conduta que foi tomada. Então agora a senhora vai tomar esse prazol de uma forma contínua, vai usar ele continuamente, e aí eu vou fazer para a senhora também, em consequência dessa esofagite, para essa questão que a senhora está sentindo de refluxo, eu vou lhe fazer um medicamento, um procinético. Os colegas médicos que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Os principais procinéticos utilizados aqui no nosso país são a bromoprida e a domperidona. Existia um outro também que já foi largamente utilizado, até em crianças também era utilizado, mas que foi retirado do mercado, não sei exatamente porquê, foi bloqueado pela Anvisa, chamado cisaprida, e ele parou de ser utilizado aqui. E depois de um tempo, vamos hipotetizar aqui a Dona Maria, usando esses medicamentos, ela começa a desenvolver aí um quadro de insônia, começa a não dormir direito, ela começa a ter quadros aí alternando diarreia com constipação intestinal, ela começa a ter uma certa flatulência, excesso de gás, a barriga um pouquinho distendida, bate o dedinho assim, parece um bumbo, né? Um tambor, a barriga dela cheia de gás, começa a ter um pouquinho de cólica, começa a ter compulsão alimentar, essa compulsão alimentar principalmente relacionada a doces e carboidratos, começa a apresentar uma queda na sua libido e começa a apresentar também um quadro de tristeza, né? Um quadro ali de insatisfação, com labilidade emocional e choro fácil e tudo mais. Bom, colocadas essas situações para vocês aqui, a gente tem que começar a entender. Primeiro, vocês vão entender o que isso tem a ver com depressão,
tá? Eu falei que o que eu ia conversar com vocês hoje aqui são aspectos fisiológicos relacionados à depressão. E aí, vamos começar a entender primeiro quais são as principais causas de gastrite e por que essa bactéria que ela vive comensalmente na gente lá no nosso duodeno, que ela só vai ser ruim para a gente quando ela ultrapassa essa barreira e vem colonizar o nosso estômago e começa a trazer problemas, e realmente traz. E aí o que acontece? Normalmente, quando nós temos ali a partir de 35 anos de idade, por volta dessa idade mais ou menos, nós começamos a apresentar uma queda natural na nossa produção de ácido clorídrico, que é o ácido que faz a nossa digestão. E aí, lá no finalzinho do nosso estômago, a gente tem uma válvulazinha, aqueles que fizeram endoscopia já sabem disso, os colegas médicos também sabem, todos eles, uma válvulazinha chamada piloro. E para que essa válvula consiga se abrir e deixar o alimento que a gente comeu do estômago digerido passar por ela em direção ao duodeno, em direção ao intestino, é preciso que eu tenha naquela região do estômago um pH extremamente baixo, um pH em torno de 2, 2,5 aproximadamente. Então, se eu começo a ter, a partir dos 35 anos, uma queda natural na minha produção de ácido clorídrico, esse pH do meu estômago naturalmente começa a subir e ficar um pouquinho mais básico. E aí a tendência dessa válvulazinha do piloro é passar mais tempo fechada. E aí, se eu tenho também um hábito alimentar ruim, principalmente se eu tomo muito líquido durante as refeições, eu vou diluir mais ainda esse pouco de ácido que eu tenho. E aí, quando eu diluo mais ainda esse pouco ácido que eu tenho, o pH do meu estômago ele fica mais básico, ele sobe mais ainda. E aí, o que vai acontecer? Essa válvulazinha do meu estômago, ela vai ficar muito tempo fechada e o alimento parado no meu estômago. E quando o alimento passa muito mais tempo do que aquilo que ele deveria passar dentro do meu estômago, o que é que vai acontecer? O que é que vai ocorrer? Eu vou irritar, eu vou inflamar a parede do meu estômago. Isso vai provocar uma gastrite. E se eu tenho ali um alimento muito tempo parado dentro do meu estômago, isso começa também a refluir um pouquinho aqui para o meu esôfago. E vai provocar o quê? Um esofagite, uma inflamação do meu esôfago. E aí, quando a dona Maria foi lá no colega médico, que prescreveu para ela um prazol para bloquear a bomba de ácido, ela até melhorou. Mas quando você explica isso para o paciente, ela vira para você e fala assim, peraí, doutor, eu até entendo essa situação que o senhor está explicando, mas o fato é que quando eu tomei o meu omeprazol, o meu pantoprazol, o meu prazol, enfim, quaisquer que sejam eles, eu melhorei. Mas por que essa pessoa melhora? Porque o que acontece? Quando você tem um refluxo, o seu esôfago está acostumado com pH alcalino. Então, quanto mais básico você deixa aquele ácido gástrico ali, ele começa a diminuir o seu desconforto de sensação de refluxo, de azia e de queimação. E isso dá uma falsa sensação de melhora. Mas aí vocês entenderam, com tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora, que a questão da gastrite, da esofagite, não é excesso de ácido, e sim a deficiência de ácido. Então não faz o menor sentido nós bloquearmos esse ácido no estômago com a intenção de fazer um tratamento desse paciente. Porque quando eu bloqueio esse excesso de ácido, quando eu deixo o pH do meu estômago muito mais básico, o que vai acontecer? Uma série de problemas. Primeiro, eu começo a ter deficiência na absorção de vitamina B12. Então a falta, deficiência de B12 que precisa do fator intrínseco produzido ali no meu estômago para poder ser absorvida lá no meu intestino delgado, eu não vou conseguir ter fator intrínseco, vou ter deficiência de B12 que causa uma série de sintomas, de problemas importantes. Outra situação, eu começo a desenvolver uma deficiência de magnésio. Gente, vocês não têm noção do que a deficiência de magnésio, nós que já vivemos num país que é paupérrimo em magnésio, e ainda tem uma deficiência de magnésio acentuada, mais ainda pela hipocloridria provocada por esses prazóis da vida. E um outro problema importante é que quando eu ingiro alguns alimentos, algumas bactérias que vêm também do meio externo, bactérias essas que deveriam morrer no meu suco gástrico mais ácido, elas não morrem. E elas passam íntegras, bactérias patogênicas, para dentro do meu intestino. E lá no meu intestino isso começa a desenvolver um quadro de disbiose intestinal, tá? Que vai provocar a deficiência de uma série de neurotransmissores muito importantes, dentre os quais o principal deles é a serotonina.